Fala galera do terceiro ano, meu nome é Maria Elisa, eu faço parte do projeto PIBID na faculdade que eu faço de Geografia e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês de Brasil, Potência Agropecuária. Tá no PET de vocês, volume 3, página 153 a 156. Bom, então a gente começa falando que o Brasil, desde 2010, ultrapassou o Canadá e se tornou o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente das duas grandes potências agrícolas mundiais, que é os Estados Unidos e a União Europeia. No entanto, diferente desses dois territórios, a capacidade de crescimento e perspectiva nacional em relação a um futuro de médio prazo são grandes, de modo que os países poderão apresentar maiores crescimentos, até porque o nosso território é bem maior do que o dos Estados Unidos e da União Europeia. Nós temos dois principais fatores que influenciavam nesse crescimento da atuação do Brasil na agropecuária no mercado externo, que é a mecanização do campo, que aconteceu a partir do século XX, e a expansão da fronteira agrícola para o interior do território ao longo do mesmo período. Assim, elevou-se a produtividade das áreas produzidas, bem como... Então, o que é essa expansão da fronteira agrícola para o interior do território? É que ela foi se expandindo ao longo do Brasil todo, tá certo? E essa produção agropecuária tem o objetivo de destinar produtos como grãos, frutas, verduras e também carne, leite, ovos, entre outros, para abastecer o mercado interno e especialmente o mercado externo. Com a maior parte da produção voltada para o mercado externo, o Brasil é um dos países que mais dependem da atividade econômica denominada de agronegócio. O agronegócio liga a produção à industrialização e comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como a cadeia produtiva. Hoje, o agronegócio corresponde a quase 30% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um país. Com uma área agricultável de 550 milhões de hectares, o equivalente aos territórios somados de 32 países da Europa, o Brasil se tornou uma verdadeira potência agrícola. Com tanto a oferecer, o agronegócio nacional se prepara para atender um aumento estimado em 70% da demanda mundial por alimentos até 2050. E aí a gente pode acompanhar aí no mapinha, tá certo? Olha, em marrom a gente tem os grãos produzidos no Brasil. Em amarelo a gente tem a policultura. A policultura, lembrando que quem mais produz é a agricultura familiar, tá certo? Que vende para o mercado interno. Temos em laranjinha a monocultura. O verde clarinho são as pastagens, um grande pedaço, né, galera? E a gente tem em verde as florestas, que ali já são reservas ambientais, tá certo? Mesmo com reflexos arrasadores da Covid-19 sobre as atividades econômicas global, o agronegócio brasileiro pode avançar em meio a uma das piores crises da humanidade, com exceções pontuais, como a queda do consumo do etanol, e a maioria dos indicadores aponta para o crescimento da produção e para a ampliação dos mercados. E já que a gente entrou no quesito Covid-19, eu vou fazer um levantamento aqui sobre a questão da fome no Brasil, que está diretamente ligada ao agronegócio. Uma pesquisa feita pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, divulgou em julho, no caso aqui se tratando de 2020, mostrou que a faixa da população que vive em extrema pobreza caiu de 4,2% para 3,3% da população, a menor taxa dos últimos 40 anos do Brasil. Mas isso aconteceu porque, galera, a renda média das pessoas aqui no Brasil é de R$480 por mês. E aí, de repente, quando 65 milhões de pessoas receberam R$600 na sua conta, que se tratava do auxílio emergencial que foi dado à população no ano de 2020, o Brasil diminuiu incrivelmente durante esse período o número de pessoas abaixo da linha da pobreza.
Então, se tratando da fome no Brasil, a gente teve um discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU na terça-feira do dia 22/9/2020. Ele se referia à produção de alimentos. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Fecha aspas. E aí a gente continua com a fala dele, abre aspas novamente. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. Fecha aspas. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave. Em outras palavras, essa multidão, que inclui crianças, literalmente passa fome no Brasil. Essa pesquisa se refere também ao ano de 2017 e 2018. Ela aponta que o total de pessoas com alimentação em quantidade suficiente e satisfatória no Brasil é o mais baixo dos últimos 15 anos. O total de brasileiros que passam fome cresceu, segundo o IBGE, em 3 milhões de pessoas em 5 anos. Esses dados ainda chamam mais atenção quando comparados em 2014. 4 anos antes dessa coleta dos dados agora divulgados, o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome das Nações Unidas, uma conquista aplaudida pelo mundo inteiro. E segundo esses estudos, a insegurança alimentar grave no Brasil é registrada principalmente em áreas rurais. 23,3% da população urbana passa fome, enquanto que 40,1% da população rural atravessaram a mesma situação. E aí a gente pode acompanhar aí pelo mapa a situação do Brasil com o passar dos anos. Em 2004, o primeiro mapa, a gente vê a situação agravante em vermelho escuro na parte norte e nordeste do Brasil. Em 2009 ela já está melhor, em 2013 melhorou mais ainda, né? Faz referência ao ano de 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas, mas aí a gente tem essa queda brusca que acontece em 2018, essa volta da fome que pega ali a parte norte do Brasil. E em 2020 já volta com o norte e o nordeste também. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o Brasil exportou comida para mais de 180 países, movimentando 34,1 bilhão de dólares no ano de 2019. A maior parte, 36,8%, foi para a Ásia, principalmente para a China, e em seguida a União Europeia, com 18,8% das exportações, e o Oriente Médio em 14,3%. E como já dito anteriormente, quem produz para o mercado interno do Brasil é a agricultura familiar. Segundo o IBGE, 70% desses alimentos vêm dessa agricultura. E qual é o problema disso tudo, galera? Num país que 30% do produto interno bruto sai do agronegócio, como que 10 milhões de pessoas estão passando por fome grave no Brasil? O Brasil, então, exporta comida para 180 países, movimentando, então, esses 34,1 bilhão de dólares, e não tem demanda suficiente para alimentar o seu próprio povo, tá certo? Esse é um questionamento que eu quero deixar para vocês. E aí? O que a gente pode fazer a respeito disso? Isso é muito mais uma questão de desigualdade social do que uma questão de falta de alimento produzida no Brasil, tá certo? Outra questão que a gente pode colocar aí também como um dos problemas é a concentração de muitas terras na mão de poucas pessoas, que é a questão da concentração fundiária brasileira. E como foi dito anteriormente, a estimativa é que essa exportação de alimentos só cresça com o decorrer dos anos aqui no Brasil. Não dizendo que isso é ruim, isso na verdade é muito bom, o produto interno bruto aumenta. O problema disso é que a gente tem a fome, a gente tem a questão da concentração fundiária.
colocado na mão de poucas pessoas, entendeu? Aí cresce o valor dos produtos aqui no Brasil, porque a agricultura familiar não consegue produzir em tamanha escala como o agronegócio em si, tá certo? Então são vários pontos que devem ser colocados aí sobre esse fator em si, mas se a gente fosse falar, a gente iria se estender demais aqui na nossa aula, e por enquanto vai ser só isso, e a gente vai partir para atividades. Questão número 1. Por que podemos dizer que a fome é um problema mais social do que tecnológico? Galera, a questão de número 2 vai falar sobre a Revolução Verde. Lembrando a todos que isso já foi falado anteriormente. Caso vocês necessitem, voltem e vejam as aulas novamente para que vocês possam fazer essa questão, tá certo? Questão 3. A implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias, assinando a alternativa que indica, respectivamente, um impacto negativo e um aspecto positivo da modernização rural no Brasil. Galera, essa é bem simplesinha, um pouquinho de atenção, vocês conseguem responder facilzinho. Número 4, vocês vão marcar as verdadeiras e F para as falsas, certo? E questão número 5, para finalizar, assinale a alternativa correta, que representa uma das consequências da modernização da agricultura brasileira. Bem simplesinha também, vocês vão conseguir responder na lata essa aí. E bom, galera, chegou ao final a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam se cuidando e estejam todos bem. Logo, logo tá chegando a vez de vocês vacinarem, né? Então, bora, que logo a gente melhora essa situação aí. Valeu pela atenção.